a juíza rejeitou o processo do lawfare no caso do Atibaia. Quando um juiz, né, um magistrado, a gente está falando de juíza porque é o caso, né, mas quando um magistrado rejeita um processo oferecido pelo Ministério Público, é porque esse processo não tem os pressupostos mínimos para dar sequência. Por exemplo, você pode procurar uma delegacia e pode processar o seu vizinho porque o seu vizinho escuta uma música que você não gosta. Vamos imaginar que o seu vizinho escuta funk, você não gosta de funk, ou seu vizinho escuta rock, você não gosta de rock, ou seu vizinho escuta MPB, você não gosta de MPB. A delegacia pode receber, né, a sua reclamação. Essa reclamação vai para o Ministério Público, esse Ministério Público pode oferecer a denúncia para o juiz. Então o juiz vai analisar, primeiro, se o Ministério Público é o legitimado, se essa denúncia vem do Ministério Público ou se é uma denúncia que você deveria fazer de forma privada, como por exemplo os crimes de calúnia, difamação, crimes contra a honra, não é o Ministério Público, com exceção dos funcionários públicos, quem faz a representação é a pessoa. O juiz vai analisar isso, a legitimidade. O juiz vai analisar se aquilo ali tem indícios de cometimento de crime, porque você pode, obviamente, você pode fazer uma reclamação de qualquer coisa. Como, por exemplo, eu tenho uma vizinha que mora aqui em frente que reclama quando eu escuto música, e ela chama a polícia. E a polícia chega e fala com ela, mas ele não pode ouvir música? Ah, mas eu não gosto da música que ele ouve, né? E ela teve um certo dia que essa vizinha chegou e conversou comigo e falou, para de ouvir música, a minha voz está doente. Eu falei, bom, nesse caso, eu vou parar de ouvir a música, me desculpe. Parei de ouvir música, mas enquanto ela só chamava a polícia, era bem engraçado, que eu virava pro policial e falava, pode fazer a ocorrência. O policial falava, mas eu não posso fazer a ocorrência, porque isso é coisa da prefeitura, né? Então, se o policial fizer a ocorrência, chegar no delegado, o delegado mandar pro Ministério Público, o Ministério Público oferecer a denúncia, o juiz vai chegar e vai ler. Qual que é a denúncia? Essa denúncia é de um ato criminoso? Se for de um ato criminoso, o juiz vai continuar analisando. Agora, se for de um ato que não é criminoso, o juiz já dispensa a denúncia. Se for de um ato que não é do Ministério Público, que o legitimado verdadeiro seria a própria pessoa, como por exemplo um crime de injúria, o juiz já dispensa a denúncia, porque não tem ali os pressupostos. Agora, se existirem indícios de cometimento de crime, o processo continua. Se não, o juiz vai rejeitar a denúncia e vai falar, olha, não existem os pressupostos aqui para dar sequência a esse processo. Por quê? Porque apesar de ter muita coisa que a Rede Globo falou aqui, não tem provas admissíveis em juízo. A palavra do Alexandre Garcia não é prova admissível em juízo, a menos que ele seja testemunha ocular de um fato. O que fala o MBL a respeito do sítio de Atibaia não é prova admissível em juízo. Isso não é prova. A foto do pedalinho não é prova admissível em juízo para a propriedade do sítio, assim como o fato do Lula ter frequentado o sítio não é prova de propriedade. E eu acho que vocês concordam, porque se pudéssemos, nesse momento, sermos proprietários de todos os lugares que nós frequentamos durante a vida, a gente com certeza, né, muita gente aqui seria proprietária até de igreja, né, do Edir Macedo. Então, você frequentar um lugar, e isso é muito importante, não significa dizer que o Lula não é proprietário nem do triplex e nem do sítio. Significa dizer que a tramóia que foi feita pelo Ministério Público e pelo juízo de Curitiba foi em criar provas. Porque uma coisa é você afirmar e você ter certeza. Outra coisa é você apresentar as provas admissíveis em juízo. E as provas que foram apresentadas são provas frágeis. Então, o juiz, ele vira para o Ministério Público e fala, se você quiser oferecer denúncia contra essa pessoa pelo suposto cometimento desses crimes, você tem que preencher os pressupostos. E cada vez que o Ministério Público tentar fazer um lawfare contra o ex-presidente Lula e um juiz rejeitar a denúncia, vai ser ponto para o ex-presidente Lula. Então é bem mais interessante nesse momento que o processo de lawfare pare. Porque se toda vez que eles criarem uma forma de tentar processar o ex-presidente Lula, o juiz for fundamentar falando que não tem os pressupostos, não tem elementos, isso vai só sapecando cada vez mais a instituição Ministério Público e vai só levantando o Lula. Ou seja, foi tudo uma grande farsa. Esse caso do sítio do Atibaia é bem interessante. A rejeição dessa denúncia pelo Poder Judiciário é bem interessante. Podem fazer qualquer tipo de espetáculo, mas depois dessa rejeição de denúncia, o Ministério Público pode até recorrer. Mas aí
vai para prescrição. Então, ou seja, o processo está morto. Esse processo está morto. Todos os processos contra o ex-presidente Lula que morrerem dessa forma, eles vão gerar um alvoroçozinho, igual a Quanto É, aquela revista famosa do Brasil que ajudou a gente chegar onde estamos hoje, chamando o Lula de meliante. Sem um processo transitado e julgado, a Quanto É chamou o Lula de meliante. E aí eu falo com vocês como nós somos bundões. Como nós somos bundões e como nós somos frágeis. Eu não posso processar a Quanto É por ter chamado o Lula de meliante. Mas se a Quanto É tivesse chamado Alexandre de Moraes de meliante, neste momento a Quanto É estaria ferrada. O que significa que a liberdade de expressão no Brasil, ela não é condicionada ao cometimento do crime. A diferença entre crime e liberdade de expressão é a vítima. Se a vítima fosse o ministro do STF, tivesse sido chamado de meliante, seria crime. Como a vítima é o ex-presidente Lula, e infelizmente o PT deixa essas coisas pra lá, não é crime. E aí eu trago todos os outros pontos em que somos simplesmente ignorados como comunicadores, mas que contam demais no final da fritada dos ovos. Como eu falei várias vezes, eu vou comentar, mas não vou mais insistir a respeito disso, porque eu percebi que eu fui amplamente ignorado, que é a questão da Wikipédia criar uma estrutura de apoio ao liberalismo, ao neoliberalismo, e excluir da plataforma as pessoas de esquerda. Fui amplamente ignorado sobre esse assunto, ninguém deu bola para esse assunto, e é um dos sites que vão definir as próximas eleições. A Wikipédia tem um poder gigantesco, porque para grande parte da juventude, na Wikipédia está a verdade. A nós da esquerda não acreditamos na Wikipédia, para nós é uma grande bobagem. Para nós. Mas para grande parte dos brasileiros ela fala a verdade. Outro ponto que eu tenho falado sobre a importância de termos redes nacionais, de pararmos de tentar ganhar hashtags no Twitter. Sou amplamente ignorado. Não vou insistir, vou comentar de vez em quando. E outro ponto, que é esse de hoje, né? Isto É chamou o Lula de meliante. Se uma revista tivesse chamado o Bolsonaro de meliante na época em que o Bolsonaro não era claramente um meliante, antes do Bolsonaro destruir vidas de brasileiros e a economia brasileira, se uma revista tivesse feito uma coisa dessa, o Bolsonaro processaria, o público do Bolsonaro quebraria a revista toda, a gente teria uma situação absurda. Mas a Isto É chamou o Lula de meliante e parece que vai ficar por isso mesmo. E eu fiz um desafio no Twitter, isto é, chame o Alexandre de Moraes de meliante. Por que só chamam o Lula de meliante? Porque nós aceitamos. Nós somos bundões.